Sermão do Monte, capítulo 36, parte 6, final. Oração, petição. Não posso reter o perdão e nem ao menos quero retê-lo. Ora, isso era o que o nosso Senhor nos estava dizendo aqui. Por conseguinte, temos o direito de orar dessa maneira. Ore a Deus e diga: perdoa-me, ó Deus, assim como tenho perdoado a outros, por causa daquilo que tens feito por mim. Tudo quanto te peço é que me perdoes da mesma maneira, não com o mesmo grau, porquanto tudo quanto eu faço é imperfeito. Por assim dizer, da mesma maneira que me tens perdoado, eu tenho perdoado a outros. Perdoa-me como eu os tenho perdoado, por causa daquilo que a cruz de Jesus Cristo tem realizado em meu coração. Essa petição está cheia de expiação, está repleta da graça de Deus. Vemos quão importante ela é por meio do fato que nosso Senhor chegou mesmo a repeti-la. Havendo terminado a oração, ele voltou ao tema e declarou nos versículos 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essa questão é absoluta e inevitável. O verdadeiro perdão quebranta ao homem e ele se sente impelido a perdoar. Quando oferecemos essa oração pedindo perdão, podemos testar a nós mesmos dessa forma. As nossas orações não serão genuínas e nem eficazes, mas antes serão destituídas de qualquer valor, a menos que descubramos em nossos corações que fomos perdoados. E Deus nos confira a graça de sermos honestos conosco e que jamais repitamos de uma maneira mecânica essas petições que fazem parte da oração do Pai Nosso. Resta-nos ainda dizer uma palavra a respeito da última petição. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus capítulo 6, versículo 13. Essa é a petição final e esse é o seu propósito. Ao fazermos essa petição, estamos pedindo que nunca sejamos conduzidos a uma situação em que nos tornemos passíveis de ser tentados por Satanás. Não está em foco que queiramos ditar a Deus o que Ele fará ou deixará de fazer. Deus testa efetivamente a seus filhos e jamais deveríamos presumir que podemos dizer a Deus o que Ele deve ou não deve fazer. Deus sabe que precisamos de extenso treinamento em nossa preparação para a glória celestial. Porém, embora não devamos entender que temos o direito de ditar a Deus, cumpre-nos entender que podemos pedir-lhe que, se isso estiver de acordo com sua santa vontade, Ele não nos leve a situações onde poderíamos ser vítimas fáceis das tentações e onde nos inclinaríamos por cair em pecado. Significa isso, igualmente, que deveríamos pedir-lhe que nos preserve de tal possibilidade. Que Ele nunca nos conduza por esse caminho de tentação. Isso era o que nosso Senhor quis dizer ao asseverar a seus discípulos, quase no fim de sua carreira terrena:
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. Há situações que são muito perigosas para nós. Dessa forma, vigiemos e oremos, mantendo-nos sempre em guarda para não cairmos em tentação. E vinculado a isso, há aquele outro aspecto dessa petição que recomenda que deveríamos orar no sentido de sermos livres do mal. Alguns eruditos pensam que se deveria entender aqui, mas livra-nos do maligno. Porém, penso que isso limita o sentido da passagem, porque nesse caso, o mal inclui não somente a pessoa de Satanás, mas também todas as formas e variedades do mal. Certamente Satanás está incluído na palavra mal, porquanto precisamos ser defendidos dele e de suas artimanhas. Entretanto, em nossos próprios corações também se oculta a maldade, e assim sendo, precisamos ser livres desse mal interior, como também do mal que reside no mundo em geral. Precisamos ser livres de todos esses aspectos do mal. Trata-se, pois, de um grande pedido, de uma petição muito abrangente. Por qual motivo deveríamos pedir a Deus para sermos resguardados do mal? Pelo grande e admirável motivo que a nossa comunhão com Deus jamais venha a sofrer interrupção. Se alguma pessoa meramente deseja ser santa, então é que algo de errado estará ocorrendo com ela. O nosso desejo supremo deveria ser o de termos sempre uma correta relação com Deus, conhecendo-o e desfrutando de companheirismo e comunhão ininterruptos com Ele. Eis a razão pela qual deveríamos fazer essa oração, para que nada venha interpor-se entre nós e o resplendor e fulgor da glória de nosso Pai Celeste. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Cumpre-nos igualmente relembrar que há um postscript nessa oração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse acréscimo aparece em algumas versões antigas, mas não em outras. Não podemos ter certeza se nosso Senhor realmente proferiu ou não essas palavras. Entretanto, sem importar se ele as proferiu ou não, o fato é que elas são extremamente apropriadas. E poderia alguém dizer, após ter se defrontado com uma oração magnífica como essa, após ter lido tais palavras, deve haver uma espécie de ação de graças final, deve haver alguma forma de doxologia. Quando consideramos as nossas necessidades e também o quanto dependemos dele e as nossas relações com ele, não podemos parar dizendo: livra-nos do mal. Precisamos terminar nossa oração conforme havíamos começado, isto é, louvando ao Senhor. A temperatura de nossa espiritualidade é medida pelos nossos louvores e pelas ações de graças que fazem parte das nossas orações. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso alimento diário nos foi assegurado, pois temos como Pai alguém que nos pode guardar de nos precipitar-nos no inferno de Satanás, de nós mesmos e de tudo mais. Teu é o reino e o poder, e tua deve ser, e realmente o será, até onde nos diz respeito, a glória para todo o sempre. Amém.